Você sabia que para o músculo crescer, para a pessoa ficar sarada, é preciso machucar a musculatura? Pois é, pode parecer meio assustador, mas é depois de ferido que o músculo se fortalece. Quem conversa com a gente sobre isso é o educador físico Jonathan Matilani. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine? Tô joia. É estranho falar isso, né? É estranho você falar nesse termo, né? Machucar. Né? Mas, na verdade, literalmente, nesse sentido, é verdade. Né? O músculo ele tem um trauma. Né, por causa do exercício. E esse trauma que é a questão, esse trauma que vai fazer o músculo se regenerar. E, além de se regenerar, ele vai aumentar de tamanho. Por isso que a gente chama de hipertrofia muscular. Né? Então, é um processo fisiológico com que o músculo ocorra diversos fatores metabólicos, né? Fazendo com que o músculo aumente de tamanho, que é, na verdade, o objetivo de muitas pessoas, aí, muitos adeptos à musculação. É meio que como a vida, né? A gente se machuca, se fortalece e segue em frente. Exatamente, né? Fazer uma analogia é bem isso mesmo. Agora, Jonathan, as pessoas às vezes perguntam assim, é preciso emagrecer demais para aparecer o músculo? Como é que funciona isso? Na verdade, quando a gente fala em emagrecer, tem diversos fatores que a gente tem que levar em questão. Quando a gente fala de emagrecer para perder gordura, aí sim, né? Você perder percentual de gordura, composição corporal, aí a pessoa vai realmente, o músculo ele vai, na verdade, se evidenciar aí na pele, né? Então, a pessoa que não consegue perder massa gorda e ela consegue ganhar também a massa muscular, ele vai ficar um aspecto mais inchado, mas não vai ficar definido. Então, às vezes, a pessoa não consegue entender essa questão. Tá? Então, o ideal é o quê? Sempre perder essa massa gorda e aumentar a massa muscular. Então, você ter uma troca de composição corporal, né? Por isso que falam que a gente tem que ter o exercício aeróbico também, não só a musculação. Exatamente, né? Então, o exercício aeróbico, ele vai... na verdade, é um trabalho bem complementar da musculação com o trabalho aeróbico, né? Seja ele a corrida, seja ele aí, o treinamento funcional, que está em alta nas academias, né? Ao ar livre, e a natação. São trabalhos importantes que vai metabolizar essa gordura do corpo mesmo, né? E tem aquela preocupação, né? Mas eu não estou perdendo peso, não tem muita relação, né? Não tem, porque... Por isso é importante até a avaliação física. Porque quando a pessoa vai na balança, né? Então, ela, por exemplo, ela pesa 80 quilos, começa a fazer musculação, começa, às vezes, perceber aí um bom sinal que está conseguindo manter a tonificação do músculo, né? Só que aí ela vai na balança, ela pesa, aparece lá 85, 86. O que significa isso, muitas vezes? Que a pessoa ganhou massa muscular. Então, ela não engordou em termos de gordura, ela aumentou a massa muscular. Então, a gente sabe que a massa muscular ela é mais pesada do que a massa gorda. Então, a pessoa pensa que engordou, mas não de massa muscular, pensa que engordou de gordura, né? Então, por isso que é importante essa avaliação da composição corporal. Agora, a gente falou sobre aí machucar o músculo, né? Usando essa terminologia, mas, na verdade, tem que tomar muito cuidado para não machucar de verdade, porque, às vezes, a pessoa quer ficar sarada muito rápido, né? A gente já falou sobre isso, de excesso de exercícios, e aí machuca de verdade, ou seja, aquela verdade que depois não dá para malhar por um tempo, pois né? Muitos adeptos à musculação, principalmente, eles esquecem que tem fatores tão importantes quanto o treino, que é o descanso, né? O repouso e a alimentação. Então, a gente considera que pelo menos um dia a pessoa descanse na semana, porque esse músculo no descanso, no repouso, que ele vai trabalhar essa hipertrofia, né? Então, e claro, um trabalho paralelo à alimentação, né? Porque é na alimentação que ela vai conseguir os nutrientes que foi gastos, os nutrientes que foram perdidos durante a prática, né? Quer dizer, não adianta ficar sem comer e ir para a academia. Não adianta. Você não vai estar... na verdade, você vai estar perdendo massa proteica, né? Massa muscular. Então, acaba com que você não tenha aí o efeito benéfico. Você, na verdade, vai perder massa muscular e não vai atingir os efeitos desejáveis aí. E tem risco também, né, de machucar. Tem o risco metabólico de você ter uma hipoglicemia, né? Se sentir mal, tem toda essa questão. Então, antes de treino, tem que ter a alimentação controlada, né? Para que a pessoa possa gastar essa energia na hora no momento da atividade, né? Porque não dá para só gastar e não repor, né? Exatamente, né? O corpo ele funciona como uma balança, né? Então, para você ter gasto calórico, você tem que ter energia de estoque. Essa energia está lá depositada nos músculos também, né? A gente chama de glicogênio, né? Então, mais tecnicamente falando. E as pessoas às vezes confundem isso, né? Acham que só tomar aquele suplemento vai substituir a alimentação básica, né? Então, o suplemento, o próprio nome diz também, ele está suprindo. Então, você não tem que substituir,
né? Faz um trabalho paralelo, né, conjunto, em observação com uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes um nutricionista pode te ajudar muito nessa questão, para você não ter esse tipo de problema e, claro, né, conseguir o efeito, o seu objetivo é tão desejado, que é perder essa massa gorda e ficar com o músculo definido. Agora, tem muita gente que não gosta, por exemplo, de ficar lá nas máquinas, né, nos pesos e tal. Hoje em dia tem outras coisas que dá para fazer que levam a esse efeito? Tem os adeptos aí do treinamento funcional, que é um trabalho muito específico também. Você consegue ganhar massa muscular, né? Claro, sozinho esse tipo de modalidade não vai suprir toda essa necessidade, mas um trabalho paralelo de musculação com o treinamento funcional, ele ajuda e muito na ganha de massa muscular e principalmente na perda de gordura. E o CrossFit, como é que fica nessa? CrossFit é como se fosse um treinamento funcional de alta intensidade, a gente diz, né? E, claro, tem muitos adeptos hoje, mas tem que tomar cuidado, por quê? São habilidades motoras, são exercícios que são complexos de se fazer. Então, principalmente para articulações como joelho, quadril e ombro, que são articulações mais frágeis, vamos dizer assim, tem que ser um trabalho muito específico e muito acompanhado, porque senão vai trazer lesão. Né? E aí fica um tempão parado, depois até recuperar. Exatamente. E se recuperar, às vezes não volta da forma como era, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, tem muitas pessoas se machucando, a gente vê, né? Não por culpa da modalidade em si, mas muitas vezes não serve para todos, né? Então, todos querem fazer. Então, isso que é muito importante a pessoa, o adepto, sempre colocar em mente. Se eu não posso fazer o CrossFit, eu vou procurar meios iguais aí, né? Possíveis para poder conseguir o meu objetivo. E assim, um aluno normal que frequente a academia direitinho, começa a ver alguma modificação no corpo a partir de quando, mais ou menos? Claro que cada um tem, né, a sua massa certinho, mas assim, uma média, para ter uma noção. Uma média, Elaine, de 2 a 3 meses aí mais específico, tá? Então, e dura que esse tempo aí, de 2 a 3 meses, parece que é um tempo enorme para a pessoa que quer o objetivo, às vezes, para ontem. Mas tem que esperar, porque quando você começar a ver esse objetivo, você vai se motivar, você vai ver que você está naquele caminho certo e vai continuar, né? Mas por que hoje muitas pessoas desistem, né? Porque tem esse tempo até cumprir, que é demorado, que as pessoas não vão ver o efeito ali de imediato, mas que tem que persistir, né? Muitas pessoas, às vezes até um pouquinho antes, né, de 2 a 3 meses, conseguem ter conseguem perceberem ver que mudou alguma coisa, né? Mas tem pessoas que podem demorar um pouco mais, porque nunca teve histórico de exercício, né? Nunca praticou lá na juventude, lá na infância. Então, isso tudo o corpo ele leva em conta, né? Essa memória muscular, o corpo leva muito em conta. Se você fez exercício a vida toda e parou por um tempo e depois retoma, os resultados podem ser otimizados também. Agora, Jonathan, uma coisa que é interessante. A gente está na academia, está lá fazendo treino, está com peso, parece que está musculoso, está bonito. Daí eu brinco que chega em casa e toma banho, parece que foi para o ralo toda aquela musculatura. O que acontece? Então, o que acontece ali? Aquele impacto ali daquele treino é tão grande para o músculo que na hora ele se enche até de líquido também, né? Então, tem muito ali, tem muita água. Ele incha, Ele incha, exatamente, por acumular esses líquidos, né? Esses fluidos que tem no corpo. Então, a impressão que dá na hora que... que tá... Nossa, que legal, né? Eu vou ficar daquele jeito, né? Mas aí, depois de meia hora, 1 hora, volta tudo... eu brinco que toma banho e vai pro ralo, né? Exatamente. E o problema depois é o quê? É a dor no outro dia, né? Sim. Só que essa dor, ela é normal, justamente por que a gente falou no começo até, né, da nossa conversa, pelos microtraumas que acontecem na fibra muscular. Mas as pessoas têm que entender que esse microtrauma que vai trazer o benefício lá na frente. Sempre tem que ter dor ou pode não ter dor? É interessante você ter aquela dor até 48 horas. Só para saber que o músculo foi trabalhado. Para saber que você está trabalhando, mas aquela dor de exercício, né? Não é aquela dor de um problema já estabilizado, um problema já instalado numa dor crônica. Então, se não estiver sentindo dor nenhuma, porque está errado. Se tiver muito fácil, principalmente, se tiver muito fácil o seu exercício, se estiver muito cômodo, tem algo errado, né? Tem que ter desafio. Tem que trabalhar com essa intensidade de dor, sim, né? O corpo ele se adapta muito fácil a tudo que você faz. Se você está sedentário, o corpo se adapta. Se você começa a fazer exercício, ele vai tentar se adaptar àquilo, né? Por isso que aquela ficha de treino, né, que a pessoa faz na musculação tem que ser mudada
com periodicidade, né? A gente fala. E tem que ser sempre, não pode mudar a cada 3, 4 meses, né? Tem gente que vai na academia, que faz aquela ficha o ano todo, não vai trazer o benefício desejado. Por quê? Tem que ser mudado, tem que ser um treino dinâmico. Tem que dar um susto no músculo. Tem que dar um susto no músculo, exatamente. Legal, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado.